Eu acho que, assim, de um modo simplista dizendo, eu acho que a pessoa que contemplou a Deus, ela didaticamente, teologicamente canta canções bíblicas, né? Acho que isso não tem como você descorrelacionar o Senhor, a revelação de quem Deus é, da palavra de Deus. Que é pessoas que cantam só canções, não querendo dizer que a arte, né, expressa ali, tipo, Senhor, você é lindo. Não digo assim, só palavras bíblicas. Mas sempre tem uma revelação bíblica. E se a gente entende que a adoração é a resposta que eu dou àquilo que eu contemplo, então tudo que eu fizer vai apontar para Ele. Então, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na minha família, tudo que eu fizer vai apontar para Ele e vai refletir a glória dele. Fala galera, bem-vindos ao AJCast, nosso podcast aqui da Juventude da Alcance Pinhais. O episódio de hoje está imperdível, tanto que a gente não conseguiu nem finalizar ele direito, mas eu já queria pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com a galera e fica até o final que eu tenho certeza que você vai ser edificado demais. Sério, gente, tá insano, tá bom? Fica com a gente até o final e envia pra galera. Tamo junto. No episódio de hoje, nós estamos aqui com um time de peso, gente. Nós estamos com as Fers ao quadrado e eu quero que elas comecem a se apresentar. Por favor, Fer Regina, se apresente para nós. Oi, gente, eu sou a Fer Regina. Eu sou casada com o Gustavo, sou ministra de louvor aqui da casa e é um prazer estar com vocês sempre e nesse podcast abençoado. Amém. Olá, pessoal, eu sou a Fer Nunes, e eu sou pastora de jovens e ministra de louvor, e hoje nós vamos falar sobre algo que tem o meu coração. Amém. Nós estamos também com o maestro Kelvin, nosso tecladista aqui da casa, ele arrasa, e a ideia desse podcast, gente, é levar o culto do AJ aí para sua casa, né? Aquilo que a gente tem vivido. Matar um pouquinho de saudade, né? Do culto. Matar uma saudade. Ter um tempo de adoração com vocês. E o que a gente quer falar, justamente, esse é o tema, né? A gente quer falar sobre adoração. Nós percebemos que as pessoas confundem muito a ideia de adoração. Para muitos, existe uma redução. Adoração é cantar músicas, né? Adoração é você estar naquele momento de cela e você orar por irmão e falar bem assim: ô irmão, toca uma música de adoração aí. E a ideia, parece que a música de adoração é uma música que é melancólica, meio triste, lenta, né? Sendo que toda música deveria ser adoração. Seja rápida ou seja lenta, adoração é uma expressão de quem entendeu quem Deus é, né? Então a gente quer conversar um pouquinho com vocês primeiro disso, né? O que seria adoração? E eu quero começar pela minha digníssima Fer. O que você tem entendido como adoração? Para mim, a gente vai ter o conceito do dicionário, mas eu tenho entendido a adoração como a resposta que eu dou à revelação daquilo que eu contemplo. Né? Então, eu contemplo algo, tenho uma revelação sobre aquilo e a minha resposta não é diferente a não ser adorar. Colocar num lugar de distinção, colocar num lugar de maior honra, colocar num lugar de maior notoriedade. E isso envolve muita coisa, envolve sacrificar por aquilo, renunciar por aquilo. Então, para mim, a adoração em todos esses anos tem sido a resposta que eu dou aquele que eu tenho contemplado. E quanto mais eu contemplo a ele, mais revelação eu tenho dele, e mais eu entendo que eu preciso entregar mais, renunciar mais, amar mais. E então a adoração é a resposta que eu dou àquilo que eu tenho contemplado com os meus olhos. Uau, muito bom. Você, Fer Regina? Eu acho que faço das palavras da Fer as minhas, porque eu vejo que a adoração para Deus é uma coisa que envolve tudo, né? Porque quando o Senhor convidava o povo de Israel a, por exemplo, entrar num novo território, ele sempre fala, a primeira coisa que ele falava: derrubem todos os ídolos, quebrem todos os ídolos. Não quero que vocês fiquem com nada deles, porque ele sabia que se o povo contemplasse aquilo,
ia se tornar parecida ou ia adorar. Porque nós somos o que contemplamos e adoramos o que contemplamos. E eu vejo esse cuidado de Deus com o povo desde sempre, de saber que tudo aquilo que nós contemplamos demais, nós passamos a adorar. E eu acredito que a adoração é isso mesmo, aquilo que eu contemplo muito, eu passo muito tempo com aquilo, e eu vou crescendo nessa revelação, é o que eu começo a adorar, é a minha intenção, é o meu embasamento. Então, eu acho que a adoração envolve tudo envolve a adoração. E é interessante a gente pensar que a adoração, ela não é opcional. Opcional vai ser a quem você vai adorar, o que você vai adorar. Mas nós sempre vamos adorar algo ou alguém. Né? Essa é uma resposta do ser humano. O ser humano sempre vai colocar alguém em distinção no seu coração. Alguém num lugar mais alto, alguém num lugar de maior diferenciação. Agora, quem ou o que, essa é a nossa escolha, essa é a nossa opção. E é por isso que aquilo que a gente contempla se torna aquilo que a gente adora. Então, quanto mais eu contemplo algo, quanto mais eu gasto tempo conhecendo e contemplando algo, é isso que eu vou adorar. É interessante ver que na Bíblia, a primeira vez que a palavra adoração aparece é avodá, do hebraico, né? E ali a raiz é a mesma para trabalho, porque para a cultura hebraica, trabalhar é adorar, né? A adoração, ela caminha com 3 palavras: culto, cultivo e cultura. Então, eu tô debaixo de uma cultura, né? Por exemplo, a gente pega Abel, nós falamos disso, né, no AJ em novembro, e Abel, ele era um pastor, então ele tinha a cultura de pastorear. Qual que era o cultivo dele? O cultivo dele era criar animais, e ele, diante disso, então, ele presta um culto, né? Então, Abel fez o seu trabalho uma adoração. Por isso que é muito limitante, empobrecer muito falar que a adoração é apenas canção. Sim. Porque nós vemos a complexidade, tudo que nós fazemos de alguma forma atribui a um Deus, atribui a uma forma de adorar. E se a gente tem apresentado o nosso trabalho de forma pobre, isso está denunciando. Sim. Não que o nosso Deus é pobre, mas está denunciando que a nossa forma de enxergar Deus é pobre. Né? Por isso que vocês trouxeram a ideia de contemplação, eu acho que conversa muito disso mesmo. Né? Outra dificuldade que eu vejo na galera, para a gente conversar aqui, é uma espécie de dualismo. Por quê? A galera vem pro culto e, vou adorar a Deus. Aí toca a música do Drops. E é ele. E a galera, tipo, uau, né? Se prostra e se joga no chão. Mas aí, tipo, em casa, a galera não consegue se entregar da mesma forma. No seu trabalho, não consegue se entregar da mesma forma. Nos relacionamentos, né? Como que vocês enxergam que a gente, como cristão, deve romper essa barreira do dualismo? De entender que, por sermos adoradores, não é o espaço que define nossa adoração, mas a nossa revelação. O que vocês têm enxergado em Deus, assim? Em algum momento a gente entendeu que a adoração era relacionado à música, né? E eu creio que o nosso Deus é um Deus musical, né? A Bíblia nos traz a música ali muito forte, de uma maneira bem protagonista, assim mesmo, em muitas histórias bíblicas. Mas a adoração nunca deveria ter sido limitada à música, né? Porque isso é, igual você falou, empobrecer muito o conceito. Sabe o que eu penso, Fer? Se a gente reduzir a isso, a pessoa que tem uma condição especial, o mudo, como que ele vai adorar? Não é verdade? Enfim, por isso que eu acho que é empobrecer demais essa ideia, né? E se a gente entende que a adoração é a resposta que eu dou àquilo que eu contemplo, então tudo que eu fizer vai apontar para Ele. Então, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na minha família, tudo que eu fizer vai apontar para Ele e vai refletir a glória dEle. Né? A adoração é dar a Ele a glória que lhe é devida. Né? Ele já tem a glória. Nós estamos só trazendo reconhecimento. Deus, através do meu trabalho, através do jeito que eu trato os meus amigos, através da forma como eu trato a minha família, eu estou reconhecendo quem o Senhor é, porque eu estou gastando tempo te contemplando. E isso nos tira desse lugar de achar que a adoração é só música.
A música, o louvor, ele é uma expressão de adoração, né? Parte, é uma das expressões, mas é somente uma, né? Nós não vamos ficar cantando o dia todo, né? E a gente precisa entender que o restante das coisas que a gente faz com a nossa vida também precisam subir como adoração, como glória ao nome do Senhor, né? Então, tenho entendido, para quebrar esse dualismo, isso, né? Eu amo a cultura da nossa igreja, que é uma cultura do servir com o coração correto, né? Porque o dualismo, ele é engraçado, ele faz com que a gente pense que só as pessoas que cantam são dignas de adorar a Deus, sendo que a adoração, ela nada mais é do que alguém que entendeu a sua pequenez diante de um Deus tão grande, e ela, poxa, eu preciso adorá-lo. Olha o tamanho dele, né? Os salmos falam muito a respeito disso e reconhecem muito isso. Então, não é assim, eu posso dizer que centenariamente ou milenarmente, é uma cultura de as pessoas que cantam adoram, e nós ficamos ali recebendo, seja lá o que elas estão fazendo, a gente está recebendo ali. Mas essa não é a ideia, não é o que é adoração de verdade, né? Porque senão só pessoas específicas poderiam, porque só algumas pessoas nascem com o dom de cantar ou desenvolvem o dom de cantar. Então, o dualismo, ele é engraçado por isso, porque ele coloca pessoas em lugares que não podem acessar a Deus novamente. Ele costura o véu de novo, né? Não permite que nós cheguemos nesse lugar de contemplar e adorar a Deus. Mas o lugar de adoração é só o lugar de quem entendeu quem Deus é. E a sua pequenez diante desse Deus, o lugar de adoração é sempre esse reconhecimento de: nossa, eu sou muito pequeno diante desse Deus. Ele é digno do meu louvor, ele é digno da minha adoração, independente de tudo que eu estou fazendo, em tudo que eu fizer. Até para enriquecer, né? O dualismo é aquela visão de mundo que separa o sagrado e o profano, né? Então, nós como cristão, a gente tem essa dificuldade mesmo, né? De limitar, de costurar novamente o véu, né? Mas vamos aprofundar um pouco na ideia da adoração. A gente já entendeu que a adoração não se reduz à música, mas passa por isso, né? Com certeza. Aliás, o louvor é uma expressão de adoração, né? Então, pegando a definição da Fer, né? Adoração é você reconhecer quem Deus é e expressar isso. Como você vai expressar isso? De várias formas, né? Através do seu trabalho. Então, você trabalha com a ideia de apontando para Deus, seu trabalho é excelente e tal. Mas uma forma de expressar isso também é o louvor, né? E vocês, acho que, enfim, consomem, vivem isso, né? Tipo, no dia a dia e na experiência de culto também, né? Como que vocês identificam a diferença de alguém que canta música e de alguém que louva porque se encontrou com alguém que é muito grande? Uau! Quer começar? Eu acho que, assim, de um modo simplista dizendo, eu acho que a pessoa que contemplou a Deus, ela didaticamente, teologicamente canta canções bíblicas, né? Acho que isso não tem como você descorrelacionar o Senhor, a revelação de quem Deus é, da palavra de Deus. Que pessoas que cantam só canções, não querendo dizer que a arte, né, expressa ali, tipo, Senhor, você é lindo. Não digo assim, só palavras bíblicas. Mas sempre tem uma revelação bíblica. Eu acredito que dessa forma eu consigo separar, assim, no meu coração. Quem tá ali só cantando canções pelo hype, pelo momento ou pelo dinheiro, e quem tá realmente cantando canções porque esteve nesse lugar. A gente fala muito disso no Ministério de Louvor aqui da casa, né? Que nós não podemos ir para um lugar, levar a igreja para um lugar onde nós nunca estivemos. Sim. E as canções também são lugares, né? As pessoas vão contemplando e tendo essa revelação e criando canções, louvando a Deus nessas canções, trazendo essa revelação a nós. Uau, uma coisa que me marcou muito quando eu cheguei aqui, que eu nunca tinha ouvido. Eu sou crente de nascer na igreja, que nem a gente brinca. Mas essa expressão, tu és digno de tudo. Eu já tinha ouvido muitas expressões, tu és digno, tu és adorado, tu és santo, mas tu és digno de tudo. Eu lembro que essa expressão me marcou muito, porque ela me trouxe essa revelação. Uau, ele é digno de
tudo. Tudo mesmo. E essa é uma revelação bíblica. Sim. Não tem como fugir. Não é uma pessoa que olhou e falou assim, eu comprei tudo isso aqui, Deus é digno de tudo. Não. Ela olhou e viu e disse, o Senhor é dono da terra, dos céus, o mundo é de Deus, Ele é digno de tudo. Ele é digno do meu trabalho, Ele é digno do meu suor, Ele é digno do meu cansaço, Ele é digno de tudo. E eu lembro que essa revelação, através da canção, me trouxe uma nova revelação de quem Cristo é. E me marcou muito, assim, para sempre. Eu nunca vou esquecer disso. Então, eu acho que, para mim, acho que de uma forma simples de dizer, eu acredito que é uma revelação que acompanha a Escritura. Amém. A música, ela tem um poder mesmo de nos explicar as coisas de uma forma mais simples, né? Deixar as coisas de uma forma mais simples. E a própria Bíblia diz, né? Expressem ao Senhor com cânticos, expressem com o seu corpo. Então, realmente é uma expressão de adoração. E a música, ela facilita isso para o povo. Então, aqui a gente não quer dizer que a adoração não é música, né? Você cantar não te diferencia de ninguém, louvar ao Senhor não te diferencia. Não, com certeza. A própria Bíblia te convida a fazer isso. E eu me lembro de uma situação que eu estava ensaiando as crianças para uma cantata de Natal aqui na igreja, e nós estávamos ensaiando aquela música Vim para Adorar-te, né? E tem uma parte da música que fala totalmente amável, totalmente digno. E eu lembro que uma das crianças falou assim, tia, o que significa digno? A gente já estava ensaiando alguns domingos, assim, mas naquele dia ela teve uma curiosidade e ela perguntou o que é digno. E eu ali consegui explicar para ela de forma muito simples, para que ela pudesse entender que é alguém que merece algo, que merece tudo. E eu lembro que quando eu falei, os olhinhos dela brilharam, tipo assim, opa, minha ficha caiu, eu entendi o que eu estou cantando. Então, assim, o que eu acho que diferencia alguém só cantar canções de um adorador é alguém que entendeu o que está cantando. Entendeu, teve a revelação. Então, aquele dia, aquela criança teve o entendimento da dignidade de Deus. O que é ser digno? Por que a gente está falando essa palavra para Ele? Por que estamos cantando essa palavra para Ele? Então, quando a gente vem a um culto, ou mesmo na nossa casa, não pode ser só palavras jogadas ao vento. A gente precisa entender, e quando a gente está só cantando, porque tem momentos que a gente está só cantando, a gente precisa pedir para o Espírito Santo, Espírito, me revela o que essa canção está querendo dizer, o que o Senhor soprou na vida dessa pessoa que compôs essa canção, que fez ela te enxergar de uma forma diferente, me revela. Quando a gente vê um culto, a gente precisa pedir isso, Senhor, me revela o que nós estamos cantando aqui, para que, como aquela criança, os nossos olhos brilhem e a gente fala, agora eu entendi. E isso vai fazendo com que a nossa adoração se estenda para além da música. Quando há um entendimento do que a gente está cantando, aquilo que a gente contempla, a gente se torna parecido. Então, eu gosto de dar um exemplo, aquela música, a gente gosta muito dela, Bondade de Deus, né? Tua bondade me seguirá, Senhor. E fala da fidelidade de Deus e como Ele é bom e fiel. E quando eu começo a contemplá-lo, nossa, ele é tão bom, ele é tão fiel, ele não tem deixado a minha vida à mercê de qualquer coisa, à mercê do acaso. Ele tem cuidado de mim. Eu começo a entender que eu também posso ser bondoso. Essa bondade que me alcança também pode ser a bondade que eu vou alcançar, o meu chefe que vai alcançar, a pessoa que está perto de mim. Então, assim, o que diferencia alguém que só canta para um adorador é alguém que primeiro entendeu o que está cantando e segundo se torna parecido com aquele que está adorando. Então é alguém que adora, contempla tanto a bondade de Deus na sua vida que começa a ser bondoso com o outro também, porque você se torna parecido com aquilo que você adora. Então eu acho que essas duas distinções. Muito bom. Complementando, eu já fiz parte, né, de forma intencional do louvor, né? Na época eu tocava. E lá embaixo também, acho que a experiência são diferentes, mas o propósito é o mesmo. E sabe que o que eu percebo é algo que eu não tenho resposta para isso, mas é algo que mexe tanto comigo, é que a Fer falou um termo, né, que a gente usa bastante, né? A gente precisa estar no lugar primeiro para depois levar a igreja para esse lugar. Mas tem uma manobra que Deus faz, que é quando Ele nos visita.
Existe um momento que a gente vai até a sala do trono, mas tem um momento, parece que Deus desce do trono. E, nossa, eu não sei vocês, mas isso me constrange de uma forma, porque ao mesmo tempo que eu me sinto honrado, eu me sinto indigno, sabe? Quem sou eu? Eu lembro que no passado, ou começo desse ano, eu e a Fer recebemos uma palavra profética, e o profeta falava assim, Deus falando, né, através dele, eu sei onde vocês moram, e quando eu quiser falar com vocês, eu vou até vocês. Nossa. Aquilo nos marcou de forma tão profunda, assim, sabe? E esse ano, eu estava instalando uma caixinha de correio em casa, né? E eu trabalhando ali e tal. E aí o Espírito Santo me visitou assim e falou: "Você pode ter um tempo comigo?" E eu lembro que eu atravessei a rua, sabe? Eu sentei do outro lado da rua, comecei a olhar para minha casa. E gente, Jesus apareceu para mim. E eu acho tão privilégio nós recebemos a presença dele, sabe? A gente está num culto, talvez é um culto normal, mas ele decide, de repente, descer nosso encontro. E eu me sinto muito constrangido. E eu acho que a música, o louvor, de alguma forma parece que é a porta de entrada para que isso Sim, aconteça, com né? certeza. Eu acho que isso pode acontecer em qualquer momento qualquer do dia, em momento. qualquer situação. Às vezes até no Mas silêncio, a né? canção, ela tem isso, né? Ela tem esse chamativo, né? E é tão, tão lindo, porque às vezes a gente acaba esquecendo que ele é Deus Emanuel. Deus conosco. Gente, Deus conosco. Deus aqui. Deus querendo estar em nós. Deus querendo estar conosco. Mas eu concordo com você que tem dias assim que Deus é onipresente. Então ele está em todos os lugares. A presença dele está em todos os lugares. Mas eu creio que tem dias, momentos, e talvez esse seja um dia que Deus queira te visitar de uma forma diferente, que ele se apresenta de uma forma diferente. Eu lembro que nós estávamos em um ensaio um dia, a Fer estava junto até, já era até meio tarde da noite, todos cansados da semana, mas a gente começou a entoar uma canção e aquilo estava tão forte que eu só parei de cantar e o teclado só continuou. De repente eu já estava no chão e todo mundo já estava no chão. E o que eu senti era Deus falando assim, sabe, tipo, prestem atenção que eu estou aqui. É isso. Ele já estava ali, mas tem dias que parece que ele faz um a mais pra gente prestar atenção de uma forma diferente e ter uma experiência com ele, né? Acho que a música, ela traz a questão da experiência, né? Uma experiência com Deus, normalmente, não sempre, mas normalmente está atrelada a um louvor, a uma canção. Então, realmente, há poder nisso, há uma força nisso, né? E isso fala de presença, né? E a gente quer cantar uma canção com vocês. Tua presença vale mais. Amém. As riquezas insondáveis do amor do Pai, enxergá-lo na história até chegar a mim. Permanecer piedosamente entregue a te conhecer e deixar a tua glória modelar-me. Enfim, tua presença vale mais que 1000 dias
tua beleza. Tu és o meu tesouro, tesouro precioso. Eu corro pra chegar, o caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar, o caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar, o caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar, o caminho é acessível. Tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza. Tua presença vale muito, muito mais, Jesus. Em outro lugar, me transforma ao contemplar tua beleza. Senhor, nos leva nesse lugar, Pai. Nesse lugar de contemplar o Senhor. Sim, Jesus. Atrai nossos olhares, atrai nosso coração. Somos transformados, Senhor. Ah, Deus, nós muitas vezes nos perdemos de Ti, nos perdemos em olharmos para outros lados, Senhor, mas coloque os nossos olhos, Senhor, em um ângulo onde nós só podemos enxergar o Senhor. Deixa eu ver a tua face. Nos leva a esse lugar, Senhor. Tu és o nosso tesouro Oh, Espírito Santo de Deus. Nos deixe contemplar. precioso. Jesus, Jesus. Tu és mais valioso Tu és a imagem do Deus invisível. pela luz tua face. Tantos quiseram ver profetas, patriarcas, quiseram ver a face de Deus, mas o Senhor revelou a nós a sua face no seu Filho. Jesus, tu és a imagem do Deus invisível, a expressão exata do seu ser. Quando te contemplamos, contemplamos aquele que nos criou. Somos curados, transformados, curados na nossa identidade, porque vemos o nosso Criador, o inventor, aquele que sabe como somos, como funcionamos. Senhor, procuramos tantas respostas acerca da nossa identidade, mas nos ensine que olhando para Cristo, nós olhamos para aquele que nos criou, e assim conseguimos nos entender, conseguimos compreender quem somos, o nosso propósito. Sim, Cristo. Contemplando a Ti, contemplando a Ti, Senhor. Perceber, Senhor. Nós queremos te perceber. Revela-te a nós, Jesus. Sente a tua presença. Nós queremos te perceber, Senhor. Aí onde você está, faça essa oração. Senhor, eu quero te contemplar de uma forma diferente. És precioso. Eu quero te contemplar
lugar, eu quero gastar tempo olhando para Ti. Tesouro mais precioso. Sim, Jesus. Uma geração que tanto fala de autoconhecimento. Quanto mais nós olharmos para Ele, mais nos conheceremos, porque Ele nos conhece como ninguém. Se você está perdido nos seus planos para esse ano, se você se sente perdido para tomar decisões, não procure respostas rápidas em outros lugares. Comece a contemplar a Jesus. Feche a porta do seu quarto e comece a dizer: Jesus, revela-te a mim. Porque quando Ele se revela a nós, Ele nos revela também. Nos leva a este lugar, Jesus. Senhor, nós queremos ser como Maria. Todos estavam em Betânia. Existiam vários olhares para Ti, mas Maria te enxergou de forma diferente. Nós não queremos somente ver Jesus, nós queremos enxergar aquilo que Maria viu, aquilo que João viu, aquilo que Pedro viu quando corre na praia em sua direção. Existiram muitos olhares para Jesus, mas poucos tiveram a compreensão de quem de fato Ele era. E, Senhor, nós não queremos Te olhar, Senhor, e não entender quem o Senhor é. Por isso nós clamamos: revela-nos. Sim, Jesus. Revela-nos. Senhor. Obrigada, Jesus. Eu não sei pra vocês, mas pra mim um dos personagens bíblicos dois, na verdade, né, que tiveram uma compreensão diferente de Jesus ao olhar pra Ele, foi Maria e João. Maria, porque enquanto todos estavam ali naquela sala, olhando para Jesus, só ela conseguiu encontrar a boa coisa, a boa parte. Só ela encontrou uma coisa que faltava para todo mundo, mas não faltava para ela. E João, para mim, ele conseguiu de alguma forma enxergar Jesus com um ângulo diferente, porque ele conhece Cristo humano, mas a Bíblia diz que em Apocalipse, quando Jesus se revela a ele cai prostrado com medo, porque ele temia, e aí Jesus precisa acalmar ele, falar: ei, calma, sou eu. Quais personagens vocês percebem assim, na Bíblia que conseguiram entender esse lugar de adoração e conseguiram olhar para Jesus de uma forma diferente, assim, sabe? Eu ia falar de João também, obrigada. Mas eu acho que Estevão também teve uma revelação diferente, né? Ele era um homem muito multifacetado, talentoso. E para você estar disposto a morrer pela mensagem, você precisa ter uma revelação diferente do que os demais, né? Ele estava disposto mesmo a mostrar para as pessoas: olha, eu posso começar lá de trás para mostrar para vocês quem é esse Cristo que eu estou falando. E começa lá de Moisés, dos patriarcas, dizendo para as pessoas quem é o Cristo que ele está ali defendendo publicamente. E a Bíblia diz que a recompensa dele foi ver Jesus à destra do Pai, né? E a contemplação que a gente estava falando sobre agora, a Fer falou que o desejo dele foi as palavras de Jesus, né? Perdoa eles. Ele se tornou semelhante àquilo que ele contemplava. Que ele disse: perdoa eles, que eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, acho que Estevão também teve uma revelação que e é pouco falado, né? Só alguns trechinhos sobre Estevão. Mas ele é uma pessoa muito marcante a respeito da revelação de Cristo. Muito bom. Eu destacaria também esses dois personagens. Destacaria Maria, porque é interessante que a gente fala assim: nossa, Maria ofereceu muito. A gente gosta até de pegar, ela ofereceu tanto, que valia o frasco de perfume, que valia tanto na época, 1 ano de trabalho, ou poderia ser para o seu futuro marido. Tantas hipóteses e argumentos.
E a gente enaltece ela. Eu realmente acho que ela foi uma mulher que abriu uma janelinha na eternidade, viu que ninguém estava vendo ainda. Mas ela viu o que a gente deveria ver com tudo na nossa vida. Se eu estou contemplando a Cristo, eu não tenho como dar menos do que tudo. Aham. Então, assim, ela foi realmente uma mulher fora da curva, mas ela só fez o que a gente deveria fazer quando a gente contempla Cristo, né? Assim, ele merece tudo, tem que ser tudo dele mesmo. Eu quebro aqui mesmo e quebro também minha dignidade, tudo que eu lanço aqui. Porque quando a gente está diante dele, é isso. É nada menos do que tudo. E eu também destacaria João Batista, né? A gente falou dele também Sim. em novembro. E eu destacaria ele por ser essa pessoa que ousou se esvaziar da sua vida para que a mensagem de Cristo pudesse ser conhecida. E quando ele estava num lugar de evidência, ele conseguiu dizer assim: não olhem para mim, eu não tenho nada de bom, olhem para ele, eu só sou amigo do noivo, né? E esse é muito o papel também que nós, dentro do Ministério de Louvor, temos que ter também de amigos do noivo. A gente só está apontando para ele, não sai poder nenhum de nós, virtude nenhum de nós, que o Senhor não depositou em nós. Sim. Então, assim, a gente só amigo do noivo, olha para ele. Então, eu destacaria ele por isso também. Tem um outro personagem que a gente não citou, mas acho que todos vão concordar, que enxergou Jesus de uma forma diferente e ainda não só numa forma diferente, mas uma estação diferente, que foi Simeão, né? Ele enxerga o Messias, o bebê Messias, e mesmo assim os olhares dele foram diferentes. Sim. Talvez muitos enxergaram Jesus como bebê, mas Simeão acessou uma forma diferente de enxergar. E eu quero que a gente cante essa canção que o Drops fez, né? Que é tão preciosa, Canção de Simeão. Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, o vinho esmagado, vinho novo e bom. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um
oração é que cada pessoa que estiver ouvindo esse podcast, que elas façam de 2026, Senhor, um ano de gastar a vida por Ti. Que isso não seja apenas uma canção, isso não sejam apenas melodias, versos, poesias, mas isso seja uma verdade para nós, Deus. Nos faça entrar nesse lugar de compreender que a nossa vida só tem valor se a gente gastar ela para Ti. Mesmo que isso nos custe tudo, Senhor. Nos livre da inutilidade. Nos livre, Senhor. Sim, Senhor. Nos livre, Pai, de vivermos para nós mesmos. Nós queremos. Promessa cumprida. Esplendor da glória do